Por que o céu falaria por meio de um último profeta e depois se calaria por 400 anos? Malaquias não recebe introdução. Ainda assim, entrega um alerta que ainda nos assombra hoje. Uma promessa de que um dia o próprio Deus virá em fogo e os infiéis serão consumidos por seu juízo. Um dia que todos nós ainda aguardamos enfrentar. Malaquias fala a um mundo ainda marcado por uma tragédia. A cidade de Jerusalém tinha sido destruída pelo exército da Babilônia. O rei Nabucodonosor queimou o templo, derrubou os muros e acorrentou o povo de Deus no exílio. Famílias desapareceram, casas viraram cinzas, e o povo de Israel começou a questionar o poder de Deus e seu amor por eles. Quando o exílio finalmente chegou ao fim, essas dúvidas sobre Deus não sumiram. Parte do povo pôde voltar para casa. Eles reconstruíram suas casas, reconstruíram a cidade, até o templo foi reerguido sob um novo governante. Mas algo ainda faltava. Eles haviam crescido ouvindo histórias sobre fogo no Monte Sinai, sobre a presença de Deus enchendo o tabernáculo e o templo de Salomão de forma tão poderosa que os sacerdotes não conseguiam nem permanecer de pé. Agora, não havia Arca da Aliança na sala interna. Não havia sinal claro de que Deus estava ali, como nas histórias antigas. O edifício estava lá, o altar estava lá, mas não era a mesma coisa. E eles ainda não eram livres. A Pérsia dominava Judá. Oficiais persas cobravam impostos de um povo já cansado e empobrecido. Então, essa era a situação. Eles estavam de volta à terra prometida por Deus, o templo estava de pé novamente, mas potências estrangeiras ainda os controlavam, e a presença de Deus parecia distante. Dá para imaginar como isso era confuso. Por fora, tudo parecia religioso o bastante. Eles tinham muros, tinham sacerdotes, tinham sacrifícios regulares e todas as festas certas. Mas, por dentro, era outra história. O povo trazia animais defeituosos em vez dos melhores. Muitos sacerdotes eram negligentes, alguns eram corruptos. Famílias estavam em crise e se desmanchando. O coração das pessoas estava endurecido e cheio de dúvidas. Ainda eram o povo de Deus no papel, mas seus corações estavam longe dele. Imagine Malaquias entregando o último alerta de Deus a esse povo que já havia passado pelo juízo divino, voltado para casa, reconstruído tudo, e agora se sentia desiludido. No plano de Deus, ele foi o último de uma longa linha de profetas. A palavra Malaquias significa meu mensageiro em hebraico, como se o próprio Deus apagasse a figura humana e deixasse apenas a missão. Por cerca de 400 anos, não haveria novas visões, nem visitas angelicais, nem palavra pública de Deus como nos dias antigos. O povo não percebia como seus corações haviam se endurecido. Não enxergavam sua própria infidelidade. A missão de Malaquias como mensageiro era dizer em voz alta aquilo que eles não admitiam. Suas mensagens de Deus são profundamente pessoais. Malaquias capítulo 1, versículo 2, é apresentado como uma conversa. Deus diz ao seu povo, eu os amei. Mas o povo responde, de que maneira nos amaste? O próprio povo responde com dúvida e suspeita. Malaquias mal se apresenta. Não sabemos sobre sua família, sua cidade natal ou como começou sua vocação. No texto, ele simplesmente aparece, fala e o livro termina. Essa falta de detalhes pode ser intencional. Mantém o foco na mensagem, não no mensageiro. O curioso é o quanto ele está ausente no restante da Bíblia. Seu livro encerra nosso Antigo Testamento, mas nenhum profeta posterior o menciona pelo nome. Em debates judaicos e cristãos posteriores, Isaías, Jeremias e Daniel são citados repetidamente. Malaquias quase não aparece. Mesmo nos manuscritos do Mar Morto, onde há muitas cópias de outros livros proféticos, Malaquias não se destaca. Ele está lá, mas não está no centro das atenções. Isso faz a gente se perguntar se Malaquias era mesmo humano. A palavra Malak é usada como título para seres celestiais, como os anjos.
Será que o céu enviou um dos seus para entregar as últimas palavras antes de séculos de silêncio? Agora, isso poderia significar que havia escritos extras de Malaquias que foram perdidos ou escondidos? Não temos evidências disso. O que sabemos é que a comunidade cristã, com o tempo, recebeu esse breve livro de Malaquias como escritura completa. Esse é o texto que Israel copiou, leu em suas reuniões e transmitiu adiante. Esse é o texto reconhecido por Jesus e pela igreja primitiva. Alguns dos primeiros mestres cristãos, ao olharem para o longo intervalo após Malaquias, não diziam "Deus foi embora". Eles viam aquele tempo de silêncio como um tempo de espera. Não barulho nem mais profetas, mas uma pausa antes de algo muito maior. Um período da história em que Deus estava preparando alguém mais grandioso que qualquer profeta anterior. E quando ouvimos o que Malaquias realmente diz, entendemos por quê. Ele fala de um mensageiro que virá antes do Senhor para preparar o povo. Diz que o Senhor virá de repente ao seu templo. Descreve Deus como um ourives que usa fogo para purificar o metal e remover tudo o que é impuro. Ele alerta sobre um dia que queimará como um forno para os que continuam orgulhosos e se recusam a voltar para Deus. Também fala de um sol da justiça, que nascerá com cura para os que honram a Deus, e de alguém semelhante a Elias, que virá antes desse grande dia do Senhor. Quando chegamos ao Novo Testamento, essas mesmas ideias reaparecem. Os evangelhos ligam esse mensageiro, que prepara o caminho a João Batista. Jesus retoma a linguagem de fogo, juízo e purificação. O último livro, Apocalipse, também ecoa os temas de queimar o mal, Deus vindo ao seu templo e um dia final em que tudo será revelado e corrigido. É como se Malaquias estivesse parado na beira da história do Antigo Testamento, apontando para o mundo de João Batista, Jesus e o juízo final de Deus, mesmo que ele próprio não tenha visto todos os detalhes como nós vemos hoje. Então Malaquias não é um personagem secundário ou uma nota de rodapé. Ele é a voz final da era profética, em pé entre a antiga aliança e o que está prestes a acontecer. Suas palavras formam uma ponte entre sacerdotes, sacrifícios e muros do templo e um novo capítulo onde o próprio Deus entrará na história de forma diferente e levará essa narrativa até sua conclusão definitiva. Imagine agora Malaquias em pé perto do templo reconstruído. As pedras ainda são relativamente novas. O altar está ativo, mas muitos dos sacrifícios são oferecidos com pouco ou nenhum coração por trás. Acima dele, o céu está claro e silencioso. Nenhuma nuvem visível, nenhum fogo. Apenas luz do dia comum e o peso de tudo o que já mencionamos. É nesse cenário que Malaquias começa a falar, e a forma como seu livro é estruturado é importante. Ele se desenrola como uma série de cenas de tribunal. Deus faz uma declaração, o povo rebate com uma pergunta. Então Deus responde àquela pergunta e revela o que está realmente acontecendo. Muitos estudiosos identificam 6 principais disputas ou acusações no livro, e dá para perceber esse padrão em cada uma. Já ouvimos a primeira. Deus começa dizendo, "Eu os amei". O povo responde, "De que maneira nos amaste?" Essa é a primeira acusação. Eles duvidam do amor de Deus. Depois de tudo o que Deus fez por eles, escolhendo-os, trazendo-os de volta do exílio, permitindo que reconstruíssem, eles ainda pedem provas. Deus responde relembrando a escolha de Jacó em vez de Esaú. Seu compromisso longo e constante com eles. É um consolo e também uma correção. Ele está dizendo, "Meu amor por vocês vai mais fundo que suas circunstâncias, e vocês se esqueceram disso." A segunda acusação é dirigida aos sacerdotes. Eles deveriam ser os que honram a Deus no altar. Em vez disso, estão oferecendo animais cegos e aleijados, o tipo de presente que jamais pensariam em dar a um oficial persa. Em termos simples, eles dão a Deus o que não querem para si. Malaquias expõe essa distância, mostram mais respeito às autoridades humanas
do que ao Senhor a quem dizem servir. O problema não está só nas ofertas, mas no sinal de quanto realmente deixaram de temer a Deus. A terceira acusação entra na vida familiar. Malaquias fala sobre homens que estão quebrando seus votos matrimoniais, divorciando-se da mulher da sua mocidade e tratando essa aliança com desprezo. Em sua cultura, o casamento era reflexo da relação de Deus com seu povo. Por isso, quando Deus diz em Malaquias capítulo 2, versículo 16, que odeia o divórcio, não é porque odeia as pessoas, é porque odeia o dano e a traição que vem com a quebra de uma promessa que deveria ser protegida. Malaquias tem que entregar essa palavra a uma comunidade onde muitos já nem ligam mais. As próximas disputas vão ainda mais fundo no modo como o povo pensa sobre Deus. Eles reclamam que Deus não traz justiça rápido o suficiente. Dizem coisas como: onde está o Deus da justiça? Como se Deus fosse lento ou cego. Deus responde dizendo que Ele mesmo se aproximará para julgar e que lidará com os que praticam o mal e oprimem os outros. Ao mesmo tempo, os confronta por estarem roubando dele, retendo dízimos e ofertas que deveriam sustentar o trabalho do templo e ajudar os necessitados. Quando ele diz: vocês estão me roubando, eles respondem: em que te roubamos? Eles, sinceramente, não veem que se recusar a dar é sinal de que já não confiam nele como seu provedor. A última disputa mostra até onde as coisas chegaram. Deus diz: vocês têm falado palavras duras contra mim. O povo responde: o que dissemos contra ti? Deus aponta para a atitude deles. Estão dizendo: é inútil servir a Deus. Qual é o lucro em obedecer aos seus mandamentos? Eles olham ao redor, veem pessoas arrogantes prosperando e concluem que obedecer não vale a pena. Isso não é apenas dúvida interna, é um modo inteiro de enxergar o mundo, onde o mal parece inteligente e a fidelidade parece tolice. Se ouvirmos com atenção, é difícil não reconhecer ecos do nosso tempo nessas acusações. Pessoas cumprindo rituais religiosos sem reverência, tratando o casamento como algo descartável, presumindo que Deus é injusto ou irrelevante, e decidindo, em silêncio, que servi-lo não compensa. Malaquias descreve sua geração, mas também segura um espelho que alcança muito além dela. Tudo isso nos ajuda a sentir o peso do papel de Malaquias. Ele não está chamando fogo do céu, nem descrevendo visões de tronos celestiais. A maioria das suas imagens é simples e próxima da vida real. Ofertas ruins, votos quebrados, dádivas retidas, palavras amargas. Mas é justamente por isso que atingem tão fundo. O problema não está lá fora, entre as nações. Está bem no centro da adoração, entre o próprio povo de Deus. E lembre-se do que vem depois de tudo isso. Após Malaquias, Deus vai se calar por muito tempo. Isso faz com que essas acusações pareçam menos ruído de fundo e mais um diagnóstico final e direto. Dentro do mesmo livro, como já vimos, também há notas de esperança, um mensageiro que virá, o próprio Deus se aproximando, um futuro em que ele refina e cura. Mas Malaquias não corre para isso. Primeiro, ele nomeia a doença. Depois, deixa sua geração, e a nossa, com aquilo que Deus declarou. Depois de ouvir tudo isso, você esperaria que o povo caísse de rosto no chão e se arrependesse. Mas não é isso que acontece no livro de Malaquias. As perguntas e reclamações continuam. Os sacerdotes continuam trazendo sacrifícios de segunda categoria. O povo continua discutindo com Deus. E o estranho não é apenas essa resistência, mas a confusão deles. Toda vez que Deus os confronta, eles respondem com alguma variação da mesma pergunta. Em que temos pecado? De que maneira te profanamos? Em que te roubamos? É como se, sinceramente, não conseguissem enxergar o que Deus está dizendo. Se você estivesse ao lado de Malaquias naquele pátio, veria um templo que parece ativo e religioso. Há incenso, música, sacrifícios e oração. Superficialmente, tudo parece certo, mas o povo está cego ao que está acontecendo dentro de seus próprios corações.
Eles não ligam sua adoração cansada, suas promessas quebradas e suas palavras duras sobre Deus com a distância que sentem dele. Isso é parte do que torna esse livro tão desconcertante. Deus está falando com muita clareza, e mesmo assim eles não se reconhecem no que ele está dizendo. O padrão se repete de novo e de novo. Deus faz uma acusação séria. Eles rebatem com um "como?". Não é um "ajuda-nos a entender", humilde. É um "o que queres dizer com isso?", defensivo, quase sarcástico. Malaquias nos permite ouvir esse vai e vem, como se estivéssemos escutando uma relação sob tensão real. Deus ainda fala com seu povo, o povo ainda responde, mas já não se ouvem de verdade. Isso coloca um peso específico sobre os ombros de Malaquias. Profetas anteriores como Isaías, Jeremias e Ezequiel receberam visões amplas de juízo e restauração. O livro de Malaquias parece menor, mais próximo do cotidiano. Suas mensagens são mais curtas, focam na vida diária, ofertas, casamentos, dinheiro, palavras, e a resposta que ele recebe muitas vezes é um simples encolher de ombros. Ele não está sendo perseguido, preso nem exilado. Está sendo ignorado. E para um profeta, talvez esse seja um dos fardos mais difíceis. A geração de Malaquias não foi a primeira a lidar com esse tipo de cegueira espiritual. Outros profetas também viram isso. Oséias viu Israel correr atrás de ídolos e ainda perguntar o que haviam feito de errado. Isaías contou uma história sobre uma vinha cuidadosamente cultivada que só produziu frutos ruins. Jeremias chorou por um povo que havia esquecido como se envergonhar. No tempo de Malaquias, no entanto, a falta de resposta é marcante. Há pouquíssimo arrependimento, pouquíssima humildade, só perguntas e reclamações. Mesmo nesse ambiente, o livro nos dá um detalhe pequeno, mas importante, de esperança. Em Malaquias capítulo 3, versículo 16, lemos que os que temiam o Senhor falavam uns aos outros. Em outras palavras, nem todos estavam endurecidos e cínicos. Havia um grupo, ainda que pequeno, que levava Deus a sério. E Deus os notou. O texto diz que um livro de memória foi escrito diante dele para os que o temiam e honravam seu nome. É uma cena discreta, fácil de passar batido, mas que nos mostra que, enquanto muitos estavam esquecendo de Deus, ele não esquecia dos que permaneciam fiéis. Esse contraste entre a maioria que discute com Deus e a minoria que o teme nos leva diretamente até a beira da história do Antigo Testamento. Depois de Malaquias, não haverá outro profeta assim por muito tempo. Haverá um longo período sem novas mensagens públicas, como as de Isaías, Jeremias ou o próprio Malaquias. Quando a voz de Deus voltar a se manifestar, será por meio de um homem no deserto, chamando o povo ao arrependimento e preparando o caminho para alguém maior. Malaquias não sabe o nome desse alguém, não conhece os detalhes que hoje associamos à vida de Jesus, mas sabe que Deus ainda não terminou. Seu livro nos deixa a intenção: um povo que não enxerga sua própria condição, um profeta que falou com toda a clareza possível, um pequeno remanescente que ainda teme o Senhor e um Deus prestes a agir de uma nova forma. É aí que a voz de Malaquias nos deixa, no limiar, esperando pelo que vem a seguir. Quando chegamos à última parte do livro de Malaquias, o tom muda. Até esse ponto, a maior parte do livro soou como uma série de argumentos. Deus nomeando pecados específicos, o povo contestando e Deus respondendo de novo. Mas perto do final, o foco muda de o que está errado para o que Deus fará em seguida. Em Malaquias capítulo 3, versículo 1, Deus diz: "Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim." Por séculos essa frase foi lida em cultos judaicos e cristãos. É simples, mas levanta uma pergunta clara: quem é esse mensageiro? Malaquias não nos diz o nome dele, só afirma que alguém virá antes do Senhor e preparará o povo para a aproximação de Deus de uma nova maneira. Muito tempo depois, o Novo Testamento identifica esse papel com João Batista, mas na época de Malaquias,
Isso teria soado como uma promessa. Deus ainda não acabou. Ele enviará alguém adiante dele. Logo depois dessa promessa, o tom volta a se intensificar. Em Malaquias 3, versículo 2, ouvimos a pergunta: mas quem suportará o dia da sua vinda? A ideia é que a chegada de Deus não será suave. Malaquias usa imagens como fogo de ourives e sabão de lavandeiro. Ambas as figuras dizem a mesma coisa. Quando Deus vier, ele vai expor e remover o que é impuro entre seu próprio povo. Isso é uma boa notícia para quem deseja ser purificado, mas é desconfortável para quem espera que Deus venha apenas para confirmar como já está. No capítulo 4, Malaquias não suaviza nada. Ele descreve um dia vindouro que queimará como um forno para os arrogantes e os que continuam praticando o mal. Ao mesmo tempo, fala sobre o sol da justiça, que nascerá com cura para os que temem o nome de Deus. É um único dia, mas com dois resultados muito diferentes: juízo para os que resistem a Deus, cura profunda e alegria para os que lhe pertencem. Essa dupla face, fogo e cura lado a lado, é uma das notas marcantes das palavras finais de Malaquias. Perto do final, em Malaquias 4, versículos 5 e 6, Deus acrescenta outro detalhe: enviará o profeta Elias antes do grande e terrível dia do Senhor. Isso não significa que Elias será simplesmente repetido, mas que alguém virá com o mesmo tipo de papel e espírito, chamando o povo de volta a Deus, voltando os corações dentro das famílias, convocando ao arrependimento antes que o juízo chegue. O Novo Testamento mais tarde liga isso a João Batista, mas o público de Malaquias teria ouvido isso como um último e sério chamado. Antes que o dia chegue, Deus ainda lhes dará uma chance de voltar. Juntas, essas palavras finais trazem alerta e esperança ao mesmo tempo. Malaquias não termina com uma resolução tranquila, termina com uma promessa. Deus virá, um mensageiro irá adiante dele, e a resposta do povo dividirá corações. Alguns se endurecerão, outros serão curados. Depois disso, como já mencionamos, não haverá outro profeta como Malaquias por muito tempo. Suas palavras foram feitas para sustentar Israel durante essa longa espera e moldar a forma como reconheceriam a obra de Deus quando ele voltasse a falar. À medida que entramos no último capítulo de Malaquias, a mensagem se torna muito direta sobre o que está por vir. Em Malaquias capítulo 4, versículo 1, Deus declara que vem um dia ardente como fornalha, em que todos os arrogantes e os que praticam o mal serão como palha nesse fogo. Mestres judeus mais tarde chamariam esse dia de o grande e terrível dia do Senhor. Outros profetas como Joel e Sofonias também usam essa expressão, mas em Malaquias ela parece muito mais próxima, mais urgente. Ele não está apenas falando de um futuro distante, está alertando sua própria geração de que Deus não ignorará para sempre a dureza do coração deles. Mas a imagem não é só de juízo. No versículo seguinte, Malaquias 4:2, Deus fala com os que temem o meu nome. Para esses, a imagem muda. Ele promete que o sol da justiça nascerá trazendo cura em suas asas, e que eles sairão e saltarão como bezerros soltos da estrebaria. É um contraste simples. O mesmo novo dia que queima o mal será como sol curador e caloroso para os que pertencem a Deus. O fogo que destrói uma coisa traz vida a outra. Perto do fim do livro, Malaquias acrescenta mais um detalhe. Em Malaquias 4, 5, 6, Deus diz que enviará o profeta Elias antes que venha esse grande e terrível dia, e que essa missão envolverá voltar o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. É uma maneira marcante de descrever a renovação espiritual. Em vez de começar com política ou impérios, Deus fala sobre famílias, sobre relacionamentos quebrados sendo restaurados. Mais tarde, o Novo Testamento aplica essa promessa a João Batista, que vem chamando o povo ao arrependimento antes que Jesus inicie seu ministério público. O modo como o rolo de Malaquias termina
sempre chamou atenção. A última linha alerta que, se os corações não se voltarem, Deus ferirá a terra com maldição. Em hebraico, essa palavra indica algo separado para destruição. Por causa disso, algumas comunidades judaicas desenvolveram o costume de ler o penúltimo versículo, novamente após o último, para que a leitura pública terminasse em esperança, não com a palavra maldição. Mas no texto escrito, o alerta permanece. É o som final da história do Antigo Testamento, uma sentença séria, inacabada, que olha para o que Deus ainda vai fazer. A partir daí, como já vimos, há um longo período sem profetas como Malaquias. Nenhum novo Isaías ou Jeremias surge. Quando uma voz profética finalmente rompe o silêncio, é João Batista no deserto, e a linguagem que ele usa sobre preparar o caminho do Senhor, sobre arrependimento antes do juízo, ecoa deliberadamente Malaquias e os profetas anteriores. Nesse sentido, as palavras finais de Malaquias não são um fim em si mesmas. São uma ponte conduzindo o povo de Deus do mundo do templo e dos sacrifícios para o tempo em que Deus se aproximará de forma nova e mais profunda. Depois de Malaquias, o rolo se fecha e a vida continua. Os sacerdotes continuam servindo no templo, as famílias continuam trazendo ofertas, as festas e os salmos seguem. Mas algo está diferente. Não surgem novos profetas como Isaías ou Jeremias, trazendo palavras frescas de Deus. Durante um longo período que hoje chamamos de período intertestamentário, Israel vive com base no que Malaquias já havia dito. A história não fica parada nesse intervalo. Impérios sobem e caem sobre a terra. A Pérsia cede lugar aos gregos. O domínio grego se fragmenta em reinos menores. Eventualmente, Roma assume o controle. Famílias judaicas comuns sentem tudo isso de baixo para cima. Novas leis, novos impostos, novos governantes falando novas línguas. Mas mesmo assim, continuam lendo as Escrituras. Continuam ouvindo a promessa de Malaquias de que Deus enviará um mensageiro e que Elias virá antes do dia do Senhor. Com o tempo, essa promessa se torna parte das orações e da esperança do povo. Um dos sinais mais conhecidos disso é a cadeira e o cálice deixados vazios para Elias na ceia da Páscoa, uma tradição que expressa a esperança de que Elias virá anunciar o Messias. Pais dizem aos filhos: um dia Elias virá. Gerações passam, mantendo essa expectativa, mesmo vivendo sob o domínio de potências estrangeiras e sentindo o peso do silêncio aparente de Deus. É importante dizer, porém, que o silêncio não foi total em todos os sentidos. O povo de Deus continuava pensando, orando e debatendo. Diferentes grupos dentro do judaísmo, fariseus, saduceus, essênios e outros, lutavam para entender o que significava ser fiel sob domínio estrangeiro. Alguns enfatizavam obediência rigorosa à lei. Outros focavam no templo. Outros se retiravam da vida pública e esperavam a ação de Deus. Escritos desse período, incluindo livros mais tarde chamados de apócrifos, mostram que muitos judeus estavam profundamente preocupados com o juízo, a ressurreição e a esperança de que Deus colocaria tudo em ordem. Os temas de Malaquias não desapareceram, faziam parte da conversa de fundo. Nesse mundo, após séculos sem uma grande voz profética, João Batista aparece. Ele não vem do templo nem da corte real. Surge no deserto, vestindo-se de forma simples, chamando o povo ao arrependimento e ao batismo no Rio Jordão. Os evangelhos nos dizem que ele cita Isaías ao falar sobre preparar o caminho do Senhor. E a abertura do Evangelho de Marcos reúne palavras de Isaías e Malaquias para descrever seu papel. Os primeiros ouvintes perceberiam o eco. Essa é a linguagem do mensageiro que Malaquias usou. A aparição de João levanta uma pergunta que remonta diretamente à promessa final de Malaquias sobre Elias. No Evangelho de João, sacerdotes e levitas lhe perguntam diretamente: és tu, Elias?
Ele responde que não é Elias no sentido literal, mas em Mateus capítulo 11, versículo 14, Jesus diz à multidão: "E se vocês quiserem aceitar, ele é o Elias que havia de vir." O Evangelho de Lucas também afirma que João viria no espírito e poder de Elias. A tradição judaica até hoje tende a esperar uma chegada literal futura de Elias. A tradição cristã geralmente entende que João cumpriu a promessa de Malaquias de forma representativa. O ponto importante para nosso propósito é que ambos veem as palavras de Malaquias ainda vivas nesse período. Deus não esqueceu o que disse por meio do profeta. O ministério de Jesus continua essa conexão. Quando ele adverte sobre o juízo, fala sobre trigo e palha ou descreve um forno ardente, sua linguagem soa muitas vezes muito próxima à de Malaquias. Quando purifica o templo e confronta líderes religiosos sobre culto vazio e injustiça, toca nas mesmas feridas que Malaquias expôs séculos antes. O Novo Testamento não apaga os alertas de Malaquias, retoma essas palavras e as leva adiante, agora centradas na pessoa de Cristo. Então, o silêncio após Malaquias não é uma página em branco, é uma pausa longa e tensa, na qual o povo de Deus vive sob pressão, se apega às promessas e espera que Deus haja. Quando João finalmente clama no deserto e Jesus entra em cena, estão entrando em uma história moldada por Malaquias, uma história sobre juízo e misericórdia, sobre a aproximação de Deus e sobre se seu povo será capaz de reconhecer sua voz quando ouvi-la de novo. Se nos afastarmos da história por um momento e olharmos para o nosso tempo, Malaquias ainda soa desconfortavelmente próximo. Ele não é um profeta de quem ouvimos falar com frequência. No entanto, seus temas continuam ressurgindo. No tempo de Malaquias, os sacerdotes ainda estavam servindo, os sacrifícios ainda estavam sendo oferecidos, o calendário de adoração ainda estava em vigor, mas Deus chamou aquele culto de cansativo. Em Malaquias, capítulo 2, versículo 17, Deus diz: "Vocês cansam o Senhor com suas palavras." O problema não era que haviam parado de falar sobre Deus, é que seus corações estavam longe dele enquanto faziam isso. É difícil não enxergar paralelos. Hoje, muitos de nós ainda nos reunimos, cantamos, ouvimos sermões e participamos de rotinas religiosas. As formas mudaram. Luzes, microfones, transmissões ao vivo, em vez de incenso e sacrifícios de animais, mas o perigo é semelhante. É totalmente possível estar envolvido em atividades espirituais e ainda assim estar distante de Deus em amor, obediência e confiança. As perguntas de Malaquias sobre culto vazio, promessas quebradas e atitudes casuais em relação ao pecado não estão presas ao século V a.C. Elas alcançam o presente. Sua esperança final sobre o mensageiro e o dia do Senhor também continua moldando a fé. Em lares judeus, o cálice de Elias ainda é colocado na mesa da Páscoa e deixado intocado como sinal de expectativa. No culto cristão, passagens de Malaquias ainda são lidas durante o Advento, quando a igreja se lembra de João Batista e olha para o retorno de Cristo. Tradições diferentes interpretam os detalhes de formas distintas, mas a ideia compartilhada é que a história está caminhando para um ponto em que Deus agirá de forma visível e decisiva, exatamente como Malaquias descreveu. O longo silêncio após Malaquias também levanta perguntas honestas. Por que Deus permitiria um intervalo tão grande entre os profetas? Da perspectiva cristã, uma resposta comum é que Deus já havia dado luz suficiente por meio da lei e dos profetas, e que a próxima palavra não seria simplesmente mais discursos, mas a vinda do próprio Cristo. Outros destacam que mesmo em tempos sem novos profetas, Deus continua agindo por meio das Escrituras, da consciência e da comunidade. O próprio livro de Malaquias nos lembra que a verdadeira questão muitas vezes não é a disposição de Deus em falar, mas a nossa disposição em ouvir. Também vale notar como algumas imagens de Malaquias continuam vivas em nossa linguagem sem que percebamos.
Hinos ainda falam sobre o fogo do ourives. Leituras e cartões de Natal às vezes citam: o sol da justiça se levantará, trazendo cura em suas asas, de Malaquias 4:2. As parábolas de Jesus sobre o trigo e a palha e suas advertências sobre o juízo ecoam a imagem de Malaquias de um dia que queimará como uma fornalha para os orgulhosos e trará cura para os que temem a Deus. O Novo Testamento não cancela os alertas de Malaquias. Ele os insere na narrativa maior da primeira vinda de Cristo e de seu retorno prometido. Assim, Malaquias nos deixa com uma tensão na qual ainda vivemos. Por um lado, Deus já agiu de forma decisiva em Cristo. Por outro, o dia do Senhor completo que Malaquias descreveu, quando o mal será finalmente julgado e a justiça plenamente restaurada, ainda está por vir. Isso torna suas perguntas ainda relevantes. Que tipo de adoração estamos oferecendo? Como falamos sobre Deus quando a vida está difícil? Estamos ouvindo quando Ele nos confronta? Estamos entre os que temem seu nome ou entre os que presumem que o juízo é para os outros? Malaquias começou registrando o povo dizendo: "De que maneira nos amaste?" E terminou falando de um dia que queimará como uma fornalha. Entre esses dois pontos corre uma linha de amor, advertência e promessa. Nossa época vive do outro lado da cruz e do túmulo vazio, mas ainda estamos entre o chamado do mensageiro e o dia final que Malaquias viu. Seu livro nos convida não apenas a analisar o passado, mas a perguntar como responderemos agora, antes que chegue o dia em que, como ele disse, vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio.